Olá, sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Agora teremos a nossa primeira videoaula da Unidade 2. Nesta aula, analisaremos a ação do direito na sociedade e a mútua dependência entre direito e sociedade. Antes de falarmos em ação do direito na sociedade, a primeira questão, dentre várias que serão postas, tem a ver com a importância do estudo do direito. Pergunto a vocês, qual a importância do direito na sociedade? Tal pergunta é de extrema importância para que vocês possam visualizar cada matéria de direito e sua influência no curso que estão fazendo. A importância do direito para a sociedade é trazer ordem, certeza, paz, harmonia, regulação do convívio humano, que são finalidades do direito. Portanto, o direito é um instrumento que existe para evitar conflitos e, não sendo possível evitá-los, existe também para solucioná-los. Daí se dizer que a função precípua do direito é trazer segurança jurídica, tendo como fim concretizar a justiça. As necessidades de paz, ordem e bem comum levam a sociedade à criação de um organismo responsável pela instrumentalização e regência desses valores. O direito corresponde às necessidades individuais e carências coletivas. Como estamos falando de sociedade, pergunto a vocês: o homem que vive só, fora da sociedade, necessita do direito para viver? Boa pergunta, não é mesmo? Vejamos o que Paulo Nader tem a nos dizer sobre isso. Vamos ao slide. Só se tem direito relativamente a alguém. O homem que vive fora da sociedade vive fora do império das leis. O homem só não possui direitos nem deveres. Para o homem e para a sociedade, o direito não constitui um fim, apenas um meio para tornar possível a convivência e o progresso social. E o direito só será um instrumento eficaz na garantia do equilíbrio e da harmonia social, se adaptar à vida social e renovar ao longo do tempo. Meus caros, para esclarecer melhor esse processo de adaptação, Paulo Nader cita um importante jurista e filósofo italiano, Francesco Cosentini. Esse ilustre doutrinador nasceu em 1870 na Itália e faleceu em 1944 em Roma, na Itália. Escreveu 43 obras na área do direito, dentre elas o Código Internacional Penal e o Código Internacional do Trabalho. Foi professor da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e depois na Universidade de Turim, Itália. Vejam, por que estou entrando em detalhes sobre esse jurista italiano? É porque há uma grande influência, do direito italiano no direito brasileiro. Por exemplo, no direito penal, direito civil, direito do trabalho, no processo civil e penal. E, é claro, na nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Então, meus caros, é grande a influência do direito romano em nosso ordenamento jurídico e doutrinário. Vejamos agora o slide com a citação de Cosentini. O direito não é uma criação espontânea e audaciosa do legislador. Possui uma raiz muito mais profunda, a consciência do povo. O direito nasce da vida social, se transforma com a vida social e deve se adaptar à vida social. É como diz Cosentini: por estar em função da vida social, a finalidade do direito é favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Importante também dizer que a característica fundamental de uma sociedade é a dependência de um agrupamento de pessoas às mesmas leis ou sistema jurídico. Sem essa dependência, não poderia haver entendimento e convivência entre as pessoas. E seguindo essa fala, temos a seguir no slide as colocações de Paulo Nader sobre sociedade. Vejamos. A sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica, teria seu fim. O direito é a grande coluna que sustenta a sociedade, criado pelo homem para corrigir a sua imperfeição. O direito representa um grande esforço para adaptar o mundo exterior às necessidades
de vida. Vejam o que diz Paulo Nader. O direito foi criado pelo homem para corrigir a sua imperfeição. Essa frase é perfeita. Contempla de forma clara a importância do direito para a sociedade. É uma frase que não necessita de explicações. Ela fala por si. Então, pessoal, já que o direito é de suma importância para a sociedade e a existência dessa sociedade, veremos agora quais as formas de ação do direito na sociedade. Então, o direito tem como preceito separar o lícito do ilícito, segundo valores de convivência eleitos pela sociedade. E ao separar o lícito do ilícito, o ordenamento jurídico tornou possível a concorrência de duas situações em que o direito atua. A primeira é quando o direito favorece o nexo de cooperação entre as pessoas. E a segunda ocorre quando o direito disciplina a competição. Vejam, quando o direito favorece o nexo de cooperação, disciplina a competição entre as pessoas na sociedade, ele está estabelecendo as limitações necessárias ao equilíbrio e à justiça nas relações sociais. Relembrando o que estudamos na aula anterior, na cooperação, as pessoas estão movidas por igual objetivo e valor e, por isso, conjugam o seu esforço. Citei o exemplo de um time de futebol ou de vôlei. Então, pessoal, esse favorecimento do direito em relação ao nexo de cooperação ocorre porque as pessoas em sociedade estão sob o julgo da lei. A lei impera sobre nós de maneira tal que, inconscientemente, agimos de forma a respeitá-la. Imagine vocês se os jogadores dos times de vôlei ou de futebol, do nosso exemplo, não estivessem sob o manto da lei. Com certeza, não teríamos um jogo de vôlei e de futebol. Talvez algo semelhante a uma luta livre, bem antes de terminar o tempo do jogo. E quanto à competição? Falamos sobre ela também na aula anterior. Na competição, há uma disputa, uma concorrência. As partes procuram obter o que almejam, uma visando a exclusão da outra. Daí pergunto, por que essa exclusão do outro não é de forma agressiva? É porque ocorre a ação do direito. Os competidores, e lembro bem que disse a vocês um exemplo sobre candidatos em um concurso público ou de vestibular. Já imaginou se durante a prova um candidato pretende eliminar o outro de forma agressiva, só porque ele sabe que o outro estudou muito e está melhor preparado? Pois é, meus caros, para controlar a competição, também temos a ação do direito que permite que as pessoas excluam umas às outras de forma civilizada. Mas ainda temos um outro fato que ocorre na sociedade, que é o conflito. Nesse caso, o direito age em duplo sentido. Primeiro, preventivamente, buscando evitar a concorrência de um conflito. A título de exemplo da ação preventiva do direito, temos as leis de trânsito, que disciplinam os condutores a guiarem seus veículos de forma civilizada. Pois bem, preventivamente, essa é a maneira de agir do direito. Mas se, quando estamos diante de um conflito concreto, como fica a ação do direito? Nesse caso, a ação do direito ocorre apresentando soluções de acordo com a natureza do caso. Vamos ao slide para vermos essas soluções. Primeira questão, definir o titular do direito. Nesse caso, meus caros, a ação do direito ocorre quando ela, por exemplo, define o titular do direito em uma ação trabalhista, garantindo ao titular do direito todas as prerrogativas, os direitos que lhe couber diante do ordenamento jurídico. Outra situação que ocorre, a atuação do direito é para determinar a restauração da situação anterior. Nesse caso, o detentor do direito ajuiza uma ação buscando retroagir a um determinado fato, por exemplo, restabelecer sua vaga de emprego que lhe foi retirada injustamente. E temos uma terceira situação, que é aplicar a penalidade de diferentes tipos. Vejamos uma situação do direito penal, por exemplo.
A pena aplicada pelo Estado ao réu é o resultado por ele ter cometido uma infração penal. Nesse caso, o Estado está usando do seu direito de punir uma pessoa por ter cometido um fato típico, ilícito e culpável. Bem, no direito penal, quais os tipos de penas podem ser aplicadas? Como pena privativa de liberdade, temos as penas de reclusão e a de detenção e a de prisão simples. Além de termos também a pena de multa, para casos considerados de menor potencial ofensivo. Então, pessoal, diante de um caso concreto, a ação do direito é essa: buscar definir o titular do direito, determinar a restauração da situação anterior e de ter a prerrogativa de aplicar penalidades de diferentes tipos. Tudo isso com o objetivo de buscar um equilíbrio na convivência entre as pessoas na sociedade. Bem, meus caros, agora iremos falar sobre a mútua dependência entre direito e sociedade. E para isso, iremos analisar uma situação que seria o fato social e o direito. Nesse caso, iremos analisar o que Paulo Nader tem a nos dizer sobre o assunto. Vamos ao slide. Fatos sociais são criações históricas do povo, que refletem os seus costumes, tradições, sentimentos e cultura. A sua elaboração é lenta, imperceptível e feita espontaneamente pela vida social. Costumes diferentes implicam fatos sociais diferentes. Cada povo tem sua história e seus fatos sociais. O direito, como fenômeno de adaptação social, não pode formar-se alheio a esses fatos. As normas jurídicas devem achar-se conforme as manifestações do povo. Direito e sociedade são entidades congênitas que se pressupõem. O direito não tem existência em si. Ele existe na sociedade e a sociedade é fonte criadora e área de atuação do direito, seu foco de convergência. Diante de toda essa situação em que vivemos atualmente, com uma sociedade cada vez mais populosa, Paulo Nader foi muito feliz quando disse a seguinte frase. Vamos ao slide. O maior desafio não é o de como viver, e sim o da convivência. Nesse slide, percebam que temos uma imagem de um grande número de pessoas aguardando a chegada do metrô. Isso acontece todos os dias nas grandes cidades pelo mundo. Inúmeras pessoas vivendo e convivendo lado a lado. Então, pessoal, diante desse desafio da convivência, faça a seguinte pergunta: o direito é o único responsável pelo sucesso das relações sociais? Será que dependemos somente do direito para viver e conviver em sociedade? Vamos novamente ao slide. Se o direito regulamentasse todos os atos sociais, o homem perderia a iniciativa, a sua liberdade seria utópica e passaria a viver como autômato. Seríamos como pessoas que não pensam e nem agem por si mesmas, que têm comportamentos automáticos. Meus caros, não é somente o direito que regulamenta a vida em sociedade. Temos também a religião, a moral e as regras de trato social que nos acompanham no dia a dia, ditando suas regras de proceder. No entanto, isso será assunto para uma outra videoaula. Bem, aqui finalizo a nossa primeira videoaula da Unidade 2. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima videoaula de Introdução ao Estudo do Direito. Grande abraço!